entendo os teus planos, mas aceito não conheço os seus caminhos, mas confio. Tua vontade é boa, tão perfeita e agradável. E eu sou tão pequena, ansiosa e preocupada. Louvo, querido. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcançar. Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar. A tua graça me alcança. Se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair. Shalom, minhas irmãs, shalom, povo de Deus, vem chegando, vem pra mesa porque tem um banquete. Eu te convido a adorar o Senhor comigo. Não entendo os seus planos, mas aceito, sim, aceito, Senhor. Não conheço os teus caminhos, mas confio. Tua vontade é boa, tão perfeita e agradável. E eu sou tão pequena, ansiosa e preocupada. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança. Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança. Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança. Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair. Oh, aleluia, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito de Deus. Obrigada, Senhor, porque até podemos cair, mas é o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos aperfeiçoa. E nós te louvamos, Senhor, por mais uma live na tua presença. Obrigada, Senhor, porque o Senhor deseja nos aperfeiçoar em meio às nossas fraquezas. E nesse dia nós estamos aqui, Senhor, mostrando toda a nossa dependência, Senhor, mostrando todo o nosso querer
Nós queremos ser aperfeiçoadas, nós queremos ser transformadas, nós queremos viver um novo tempo na tua presença, Senhor. Fala conosco de maneira extraordinária. Não te cales, Senhor. Não te cales. Mesmo que nesse momento venha a ser difícil, venha a ser desafiador. Porque toda vez que o Senhor nos aperfeiçoa, algo necessita ser arrancado de nós. Algo necessita ser tirado de nós. Mas, Senhor, nós desejamos viver o que o Senhor tem para nós. Nós desejamos viver a tua vontade. Então, Senhor, se nesse momento for o tempo de fechar portas, que assim seja. Senhor, se for momento de exposição, para que nós venhamos, Senhor, voltar e trilhar no caminho que é verdadeiro, que é necessário, que assim seja. Mas que o teu Santo Espírito não venha se afastar de nós, Senhor. Por mais difícil e doloroso que seja esse processo nesse tempo, não se afaste de nós. Nós precisamos do Senhor a cada instante, mais perto de nós, bem perto de nós, segurando forte na nossa mão, para que nós venhamos nos levantar e não mais olhar para trás, e não mais viver os velhos hábitos, mas que nós venhamos ser renovadas de glória em glória, de vitória em vitória, Senhor. Nos transforma para a glória do teu nome, Senhor. Para a glória do teu nome, Senhor. Nós desejamos, Senhor. Senhor, nos despir de tudo que não provém de ti, Senhor, porque muitas vezes há maldade nos nossos corações. Há, Senhor, atitudes que envergonham o teu nome, que entristecem o teu coração. Então, nesta hora, Senhor, limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, tira tudo que não provém de ti, Senhor, e glorifica o teu nome. A ti seja dado toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, exaltação, que o Senhor possa receber nesse instante, ó Pai. Senhor, toma essa live diante de ti. Toma a internet, dados móveis, Wi-Fi, que nada nem ninguém venha impedir o teu operar, Senhor. O teu agir no nosso meio, Pai. Todo bloqueio, todo impedimento, toda barreira que venha a ser lançada por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Que os nossos corações venham ser terra fértil para o Senhor agir, para o Senhor atuar, para o Senhor trabalhar, em o nome de Jesus. Trabalha, Senhor, na nossa mente, trabalha em nossos corações. Cria, Senhor, em nós um coração puro e renova, Senhor, um espírito inabalável na tua presença, para a honra e glória do teu nome, Senhor, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, amém, amém. Vem chegando, vem pra mesa, porque tem banquete, mais uma semana de live nesse mês tão poderoso. Nesse mês, meu Deus, de muitas glórias, muito tratamento. Esse mês tem sido um mês de tratamento para mim e eu creio que para você também, não é? Estou aqui já compartilhando a live. Vem você chegando, vem compartilhando a live também. Coloca lá nos seus grupos do WhatsApp, para os seus amigos, para sua família. Vem compartilhando do amor de Deus. E esse mês é um mês de aperfeiçoamento. Nós estamos falando uma bem forte e fala em fechar brechas, fechar portas de legalidade. E nós precisamos ser aperfeiçoadas no Senhor. E para sermos aperfeiçoadas no Senhor, o Senhor precisa mostrar onde é que está o erro, onde é que está o problema, o que a gente está fazendo de errado, de certo, de errado.
principalmente de errado, para nós sermos melhores, para a glória dele. Amém? Nossa irmã Raquelzinha já está por aqui. Vitoriano está por aqui. Rosa, seja bem-vinda. Diaconisa Luciana, Deus abençoe a todas as Marisabéis que já estão chegando por aqui, já vem chegando, já vem compartilhando. Nós estamos nesse mês lá em Marisabel com uma imersão poderosa e desafiadora. Sim, mas tem sido válido, tem sido dias de confronto. Sim, de muito confronto, mas de muito crescimento. Porque quando nós somos confrontadas, nós crescemos. Seja bem-vinda, Lisete, seja bem-vinda, Léo, vem chegando, vem compartilhando. Estamos falando aqui que as Marisabéis estão chegando e nós estamos num mês desafiador. Olha, nós temos sido testada no fogo. Eu tenho sido testada no fogo. Vou falar para vocês. Daniele, um grande abraço. Mas eu creio que é de grande crescimento, de grande valia. E hoje mesmo eu estava conversando com meu marido e eu estava falando assim, Deus, ele é tremendo, né? Porque nós estamos nesse tempo, nesse tema, nós estamos vivendo um código em Maria Isabel. E semana que vem a gente vai falar um pouco mais do código aqui no Instagram. A gente tem estado um pouco mais off aqui, porque a gente está jogando todos os conteúdos lá no grupo. Você que quer participar do grupo, você vai entrar na lista do espera, mas clica no link da bio, tá? A partir de semana que vem a gente já vai liberar o link para novas Maria Isabéis entrarem, tá? Maria Isabel faz parte do Ministério Transformadas, é o nosso grupo de discipulado. Por que Maria Isabel? Porque nós aprendemos umas com as outras. Nenhuma de nós somos donas da razão. Cada uma tem a sua experiência, cada uma tem a sua vivência. E assim como Isabel era uma mulher já vivida, uma mulher experiente, pôde compartilhar muitas coisas lindas e profundas com Maria. E Maria, mesmo sendo jovem, ela estava ali cheia do Senhor, estava cheia do Espírito, literalmente, e cheia de força e disposta a viver o que Deus tinha para ela, custe o que custasse. Mesmo que custasse a vida dela. Ela declarou, Senhor, cumpra em mim o teu querer. E será que nesse tempo nós estamos dispostas a falar para o Senhor, Senhor, cumpre em mim o teu querer? É forte, não é para qualquer uma. E aí quando a gente entra em Maria Isabel, a gente começa a falar, Senhor, cumpre em mim o teu querer. Aí ele vai cumprindo. Mas para cumprir, algumas etapas nós precisamos passar. E uma delas é que a gente está vivendo nesse mês de fechar portas de legalidade. Existem coisas que nós vivemos que são tão repetitivas, nós somos tão acostumados a viver com aquilo, achando que é algo normal e não é normal. Achando que aquilo que é bom, é certo, não é bom e não é certo. E tem nos prejudicado. E às vezes a gente fala, Senhor, eu oro, eu tenho uma vida com Deus aqui, nesse Instagram, através do Ministério Transformadas. Nós também salvamos esses vídeos, colocamos lá no canal do YouTube. Então, a vertente aqui é sobre espiritualidade e vida com Deus. É a nossa estrutura, a nossa base. Claro que nós temos outras vertentes, outros trabalhos, mas o nosso fundamento é esse, transformação através da palavra. E muitas vezes, para ser transformada, requer confronto. E às vezes nós oramos e falamos com o Senhor, o Senhor não ouve a minha oração. Quantas vezes eu tenho vivido a mesma vida, o mesmo processo, nada acontece. O que está acontecendo? Existem muitas vezes na nossa vida ruídos. Eu achei isso muito interessante, essa palavra, né?
ruídos, porque essa semana eu estava conversando com uma mentora e mais pra frente a gente vai abrir aqui pra vocês. Muita coisa boa tá pra acontecer. A transformação tá aí acontecendo. E eu tava nessa reunião essa semana com essa mentora e ela falou, eu vou ver, vamos ali falar e eu vou analisar e vou procurar onde é que tá o ruído de comunicação, o ruído visual e outras coisas para estar adequando ao que você deseja. E o Senhor falava muito isso comigo. Às vezes nós achamos que estamos passando uma determinada imagem, uma determinada postura, mas só que na verdade não é isso que está acontecendo. Existem ruídos que estão atrapalhando a nossa comunicação com o Senhor, da nossa oração ser elevada. Tem posturas nossas, ações nossas que não condizem o que nós falamos. Nós precisamos falar e nós precisamos viver. E, gente, é muito fácil falar. Eu falo por mim, gente, é muito fácil falar. Mas para viver, minha irmã, olha, Santo Espírito do Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tem que viver na vida mesmo agarrado aos pés do Senhor, clamando o Salmo 91, porque tem dias que não é fácil, mas vale a pena. Falar que é fácil? Não é fácil não, mas vale muito a pena o que vai acontecer depois dessa mudança. Então eu te convido a mergulhar, ainda dá tempo. Daqui a pouco, semana que vem acabou o mês. Eu tô ainda em Maria Isabel, mas eu não consegui pegar direito a imersão. Ainda dá tempo. Dá tempo de ouvir os conteúdos, entra lá no link, ouve, medita, escreve, se analisa, porque a melhor pessoa para analisar a sua vida é você mesmo. E depois você pedindo direção ao Senhor. Senhor, o que eu acho que tá bom, às vezes não tá bom. Me mostra. Me orienta. E ali Ele vai te mostrar o que você precisa. Aonde você pode pedir ajuda. Porque às vezes você sabe que tem alguma coisa errada com você, mas você não sabe pedir ajuda. Você não sabe por onde começar. Então, através dessa análise, dessa autoanálise, nós criamos algo de extraordinário dentro de nós. A mudança que verdadeiramente a gente precisa. Porque a gente acha às vezes para ser uma mulher, uma moça transformada, é necessário que as coisas externas não nos atrapalhem mais. Querida, sinto te dizer que até o Maranata chegar na minha e na tua vida, as coisas externas não vão cooperar. Não vão cooperar. Muitas das vezes. Mas quando nós transformamos aqui dentro, quando aqui dentro tem paz, quando aqui dentro tem equilíbrio, quando aqui dentro tem alegria, quando aqui dentro tem certeza, e ainda mais, tendo o Espírito de Deus e a gente ouvindo e obedecendo, aí é outra história. Porque o ambiente vai mudar, porque a nossa mente vai mudar. A nossa mente vai ser renovada, vai ser transformada. As nossas ações vão ser diferenciadas. E a gente não pode se distrair agora. Nós estamos nesse processo de transformação e às vezes a gente quer voltar para o lugar da lagarta. Você não é mais uma lagarta. Entenda isso. Quem já está aqui com a gente já faz um tempinho, querida, você não é mais uma lagarta. Você não vive mais para se rastejar. O Senhor tem algo poderoso para a tua vida e não é mais momento de você se rastejar. Eu vou saudar aqui as meninas que já estão chegando. A Miss Denise já tá por aqui. A Bia, da Dindinha, beijo, Bia. Missionária Simone. Falando em missionária Simone, gente, anota aí, né? Senão eu vou esquecer. Nesse sábado vai ter um encontro poderoso das aliançadas, na Rua Quito 227 na Penha, Rua Quito 227 Penha, na Igreja Batista Renovada Monte Moriá, a partir das 15 horas.
Por que 15 horas? Venha, mesmo que você... vou chegar um pouquinho atrasada, mas vem. Olha essa 15 horas, porque o manto é poderoso. E a gente aqui, da Igreja Batista Nova da Monte Murado, nós somos inimigos do fim. Não é verdade? Então a gente tem que começar cedo. Tem que começar cedo, porque o mistério é profundo. Então nós vamos estar aqui entre aliançadas. Deus é um Deus poderoso que tem levantado mulheres nessa igreja com projetos, com ministérios maravilhosos. Nós temos aqui o Transformadas, temos Aliançadas, temos outros projetos também com mulheres lindos. E você não pode ficar de fora. Então você que é daqui da região, da Zona Norte, da Leopoldina, você que é um pouquinho distante, mas faz aí sua caravana, junta com as amigas para pagar o Uber, para ver um carro, uma van, mas vem, querida, vem, tá? O sábado aí, eu não tenho, tem coisa para fazer, buscar o Senhor. Porque às vezes a gente reclama, nada acontece, tem que buscar, não tem para onde ir, tem sim. Tem sim, sábado você tem um compromisso com a gente, não, Aliançadas, com o tema Sou Filha. Vai ser profundo esse tema. E eu entendo uma coisa, que o Senhor, Ele nesse tempo, Ele quer sempre nos trazer a memória. Porque a nossa memória, ela é muito curta. Ela é muito curta. O que acontece? O Senhor promete algo pra gente. E aí a gente guarda no nosso coração e a gente fala, vai acontecer, mas tem um tempo determinado. Nesse processo de tempo, é verdade, minha amiga Raquelzinha, discipuladora Raquelzinha, Aliançadas tem que subir a serra. Tá vendo, né, missionária Simone? Tem que subir a serra. Glória, poder, unção. Ih, meu filho, vai pegar fogo, Petrópolis. Eita glória! E a gente esquece das promessas do Senhor quando nós estamos no processo, porque nós somos confrontadas. E acontecem situações, não é para nos desestabilizar, mas para mostrar se realmente nós estamos firmes. Se é isso mesmo que a gente está fundamentada. É o que a gente estava falando. Às vezes a gente fala muito, mas a gente não vive o que a gente fala. E a gente chega uma hora, a gente precisa ser posto à prova. Isso é um fato. Em todas as áreas da nossa vida. E a gente é treinado com isso desde criança. Você vai para a escola, você aprende um conteúdo e vai chegar uma hora que vai ter um teste. Algum momento vai ter uma prova. Algum momento você vai ter que mostrar que você entendeu aquilo. E não é diferente da nossa vida com Deus. E aí, quando a gente vai passando pelos processos, as coisas vão afinilando, algumas coisas vão sendo arrancadas, literalmente. Algumas bagagens a gente vai ter que deixando pra trás. E aí a gente fala, meu Deus, o que é isso? Aí a gente começa a esquecer da promessa, aí começa a ir reclamar, começa a murmurar, começa a falar coisas que não deve, e aí se perde. Se perde. Mas nós não podemos nos perder daquilo que Deus tem para nós, da nossa identidade gerada nele. Nós somos filhas. Nós somos herdeiras. Nós somos cordeiras com Jesus. Olha só, gente, é um alto nível que a gente tá. E quantas vezes a gente desce desse nível? Então, louvado seja o Senhor, que Ele sempre, em tempo, Ele traz a nossa memória a isso. E nesse tempo, nesse sábado, o Senhor quer te lembrar que você é filha. Você não é bastarda. Entenda? Às vezes nós temos atitudes de bastardo, não atitude de filha. A postura de filha é uma coisa. A postura de herdeira é uma coisa. A postura de bastardo é outra. E tem a ver do que a gente está falando, hein? Botando todo mundo aqui dentro da panela, porque o mistério é forte. Né, olha só, meu Deus. Missionária Matos tá por aqui. Amiga, Deus abençoe. Bom trabalho aí, Joelma. Deus abençoe. E eu quero compartilhar com vocês em 2 Samuel 11. Sim, é uma história
conhecida, e nós precisamos nos lembrar disso, dessa história sempre nos nossos corações. Porque em 2 Samuel 11, vou dar uma resumida. Quem conhece a minha didática, eu sempre volto na história, né? Porque eu sou dessas. Nós vemos aqui a história de Davi em 2 Samuel. E um pouquinho antes, recapitulando, Davi era pastor de ovelhas, estava lá ocupado, ele não estava desocupado, tá? Ele tinha o que fazer. Ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Ele estava trabalhando para o seu pai. Olha só que interessante isso, agora vem na minha memória. Ele não estava desocupado, ele estava trabalhando para o pai. Ele não estava trabalhando para ele. Às vezes a gente não quer trabalhar para o pai. Olha só, você que tá, ó. Ah, não, tô cansada, não aguento mais. Porque falaram, porque disseram. Como eu falei com minha aluna hoje de manhã, eu tenho uma aluna muito querida e a gente sempre começa as nossas aulas e fecha nossas aulas, além da oração, a gente traz uma palavra. E eu trouxe uma palavra até que eu compartilhei já com vocês sobre Mateus 10. E lá no final de Mateus 10 fala dos outros. Sempre haverá os outros. O Senhor vai nos revestir de poder, autoridade para expulsar os espíritos imundos, para fazer sinais, milagres e maravilhas. Mas mesmo assim, mesmo com toda essa manifestação do Senhor através das nossas vidas, sempre vai haver os outros. Sempre vai haver alguém que vai falar, que vai apontar, que vai te criticar, que vai te desmerecer, que vai te colocar para baixo. Sempre. E o Senhor não esconde isso da gente. Mas o importante não é eles, somos nós. O nosso interior precisa ser adestrado, literalmente, trabalhado, moldado, para não deixar ser influenciado, para não permitir que nós, com palavras de pessoas que nem conhecem a sua vida, tem pessoas que nem conhecem a tua trajetória, sabe metade da tua luta, aí fala uma palavrinha, aí você para, aí você desiste. O propósito de Deus fica paralisado, gente. Como é que o céu vai se movimentar ao teu favor se você não está se movimentando aqui na terra? E para que as coisas se movimentem aqui na terra, você precisa trabalhar para o Pai. Assim como Davi começou trabalhando para o Pai. E ele estava lá trabalhando para o pai dele, debaixo do sol quente, muitas vezes na madrugada, um frio, mas estava cuidando das coisas do pai. E ali naquele tempo ele aprendeu muita coisa. E a gente desmerece muitas vezes o que Deus tem colocado nas nossas mãos. Porque aquele trabalho não era visto, não era um trabalho de luxo, de ostentação, não era um trabalho que mostrava, né, um alto cargo. Era um trabalho de bastidores, era um trabalho que existia sacrifício, suor, que muitas vezes o cheiro também não era bom, o ambiente não era legal, mas ele entregava o seu melhor. E ali naquele bastidor dele, que só tava ele e as ovelhas, quanta experiência ele teve. Um menino teve experiências extraordinárias nos bastidores. E às vezes a gente não quer ter experiência no bastidor. Querida, tudo começa pelo bastidor. O leão e o urso não foi para todo mundo ver. O leão e o urso, ele tava lá sozinho. E às vezes a gente pega e fala, nossa, eu tô sozinha, ninguém me ajuda, ninguém apoia. Você precisa, em muitos momentos, encarar. O Senhor vai te colocar trabalhando para Ele, sozinha, para cuidar de outras pessoas. E vai aparecer leão, urso. Olha só que loucura, leão, urso, lobos e quantas outras coisas, cobra, cascavel. Mas ali ele estava tendo o quê? Habilidade.
A habilidade. E ali ele estava ali cuidando das ovelhas do pai. Chegou Samuel na casa dele, porque Deus falou com Samuel, profeta, vou ungir um novo rei. Aí Davi, tinha um monte de irmão, foi ungindo, foi olhando olha um, outro, olha o outro, é esse aqui. Deus falou, não, é esse aqui, não é não. Esse aqui, não é não. Ué, não tem mais nenhum menino aqui. Ah, tem sim, o que tá lá, cuidando das coisas do pai. Pegou? Porque eu não ia falar isso não, hein, gente. Isso é mistério. Aí, às vezes, você quer tá ali, ó, bonita pra Samuel, pra mostrar que tá, ó. Botei batom, botei aqui meu lencinho pra mostrar pra Samuel. Mas quem era pra ser ungida, quem tava lá trabalhando para as coisas do pai. E ali Davi chegou e foi ungido. Mas nesse tempo que ele foi ungido até ele reinar, minha irmã, foi um processo. Foi um processo, não foi de um dia para o outro. Não foi num piscar de olhos. E às vezes a gente quer viver coisas que Deus falou num piscar de olhos. Isso não acontece. Isso não acontece. Não acontece de uma hora para outra. É um processo, é um trabalho. É o Senhor moldando, nos aperfeiçoando, nos interligando com outras pessoas, outras conexões, nos dando experiência. Davi era um homem que cuidava das coisas do pai, mas ele cuidava de bicho. Entende? E para ele reinar, era necessário ele sair. Como ele foi aprovado, porque ele estava cuidando das coisas do pai, ele foi aprovado. Porque ele cuidou das coisas do pai. Mas chegou um momento que ele foi inserido ao meio para lidar com gente. E lidar com gente não é fácil. Lidar com pessoas tem que estar mesmo na graça e no espírito. Mas o Senhor nos convida nesse tempo ao quê? Cuidar de pessoas. Acabou-se o tempo dele cuidar daquele momento de outras coisas. É o momento de lidar com pessoas. E aí quando Davi aparece, ele já aparece numa situação já ali com o gigante, mas como ele já tinha habilidade com o leão, com o urso e com outros animais que não estão citados, mas eu acredito que ele lidou, imagino, com o ser humano, se ele já lidou com ervas venenosas, se ele lidou com um animal feroz. Você está entendendo por que você tem passado por certas coisas? Você está lidando com um animal feroz, que não tem mentalidade, percepção humana de ver o que é certo e o que é errado. O leão e o urso queria comer. O leão e o urso queria se alimentar, saciar a sua fome. É Davi, a ovelha, o que seja, ele queria comer. Você está entendendo? Então, ele foi criando estrutura, foi criando casca, bagagem, aqui dentro e aqui dentro, força, resistência, para quando for encarar o gigante. O que é um homem grande para ele com relação a um animal sedento de fome? Não era nada. E ele tinha uma certeza que existia um Senhor. E o nome do Senhor não seria envergonhado. E ali o Senhor honrou, ele derrotou lá o Golias morreu. E aí começou a trajetória dele lidando com pessoas. Até que chegou o momento que ele começou a se destacar. Enquanto ele estava ali cuidando das ovelhas, ele não estava incomodando ninguém, ele não estava atrapalhando ninguém. Não estava, estava lá, esquecido. Podia mesmo o leão, o urso comer ele. Mas quando ele foi inserido no meio de pessoas, ele começou a mostrar as habilidades dele, o que ele tem de bom, o que você tem de bom. Começou a crescer. E aí começou a incomodar.
começou a incomodar até os de cima. Não era mais apenas os de baixo, os de cima. E uma pessoa querida, uma pessoa amada que ele tinha ao seu lado, que era o rei, que era Saul. O seu sogro, que depois virou sogro, começou a ter aquela perseguição. No meio dos seus, no meio de quem você está próximo, do meio de alguém que ele mesmo ajudou. Quando Saul estava com espíritos atormentando ele, Davi chegava lá, tocava, e ali aqueles espíritos iam embora. E você pode estar falando agora, nossa, mas eu ajudei tanto fulano. Ali quando fulano precisou mais de mim, eu estava lá, derrotei lá o gigante, toquei, ajudei financeiramente. E agora acontece. Os outros sempre se levantarão. E muitas vezes vai ser dentro da nossa casa. Vai ser dentro ali do ambiente que nós estamos inseridos. Nós precisamos ser tratadas nisso. É muito difícil. Eu não estou falando que é fácil não, porque me dói. Porque me dói também. Mas entenda, aí você vai entendendo esse processo que nós temos vivido de transformação, de confronto, porque a gente tem que estar bem amadurecida, a gente tem que estar bem certeira do que quem a gente é em Deus para poder resistir a essas pessoas. E por muito tempo, por muitos anos, Davi ficou longe dos seus, da sua pátria, não tinha um lugar certo para dormir, passou fome, passou necessidade, porque ele não quis passar à frente do que Deus tinha para ele. Ele passou dificuldade para honrar o nome do Senhor e do seu líder, do seu rei, que era Saul. Em nenhum momento ele quis passar na frente. E às vezes a gente acha que a gente está na certeza, a gente está na razão, a gente quer passar à frente. Não, eu vou fazer acontecer porque eu tô certa e tal. Não, querida. O Senhor está te aperfeiçoando. O Senhor está trabalhando em você. O Senhor está te moldando, até que Saul morreu. E aí, resumindo isso tudo, Davi começou a reinar. Davi, homem de guerra, Davi passou por vários processos. Davi estava acostumado com a guerra. Davi estava acostumado com a peleja. Eu acho que ele sabia mais viver no campo de batalha do que dentro de casa. Do cômodo do seu lar. E a gente precisa todo tempo estar sim preparadas para a batalha. Nós precisamos sim estar orando e vigiando, mansas como a pomba, mas astutas como a serpente, como diz a palavra do Senhor, em todo tempo. Mas chegou o momento, lá em 2 Samuel 11, que aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele e todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon acerca de Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém, e aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta muito formosa à sua vista. Depois desse resumão que eu fiz com vocês, de todo o processo que Davi passou, homem de Deus, homem segundo o coração de Deus. Entenda, você é filha. Assim como Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Como a gente falou aqui no início, você é filha, você é herdeira.
Mas você não pode esquecer da sua identidade e do seu propósito. Porque esse era o tempo que os reis saíam para a guerra. Os reis saíam para a guerra. O que Davi fez? Ah, não. Já guerrei muito, já passei por muito processo, agora eu vou descansar. Vou dar uma relaxada. Vou colocar aqui quem já guerreia comigo, já quem tem habilidade, e eu vou tirar um tempo para relaxar no palácio, acordar tarde, passear para ver as modas. Querida, tem tempo para todas as coisas. Aquele tempo que Davi estava vivendo era um tempo, um ano que os reis saíam para a guerra. Tá bem destacado logo de início. E tem coisas que a gente deixa passar despercebido na nossa vida que tá falando assim, ó, na primeira frase da nossa vida. E aí a gente quer pular. Só quer relaxar. Só quer descansar. Ah, não, porque eu tenho uma trajetória, porque eu tenho uma vida, porque eu tenho um nome. Não importa. Nesse tempo, os reis tinham que ir para a guerra. Tinha que deixar sua coroa de lado, colocar sua armadura e ir para a guerra. Há um tempo de você colocar a coroa de filha, de colocar suas vestes lindas, reais e desfrutar do bem, da abundância, da prosperidade, da alegria, do amor que Deus tem pra você. De você usufruir, tirar aquela foto bonita pra botar no Instagram, pra envergonhar o inimigo. Vai ter esse tempo de descanso, de repouso. Tu é Deus. Descansou, tu não vai descansar, é claro. Mas naquele momento, era um momento de guerra. E quantas vezes a gente mistura isso? O tempo que é pra gente guerrear, a gente estaciona. Quando a guerra tá lá, ah não, relaxa, hoje eu não vou pra igreja não porque eu tô cansada. Ah não, mas eu tô numa luta, né, mas eu vou dar uma descansada aqui. Ah não, a palavra, quem vai dar aí, aquela pessoa muito chata. Ah, não gosto de fulano e aí eu não vou. Aí relaxa. Relaxa. Olha aí a brecha. Olha aí a brecha. Se Davi tivesse onde é que ele deveria estar, nada dessa história daqui por diante ia acontecer. Então, qual lugar que você tá? Qual lugar que eu estou nesse momento? Qual lugar que você tem que estar? Eu não vou te dizer qual lugar que você tem que estar. Você vai pedir orientação ao Senhor. Você vai olhar, analisar a tua vida e você vai saber. Você vai entender. Se você está num lugar, se você está num tempo que é para você estar na guerra ou é para você estar desfrutando do palácio. E aí as coisas começaram a acontecer. E a gente fala, tá dando para trás. Por que será que tá dando para trás, querida? Davi tinha que estar lá na guerra. Mas aí resolveu descansar. Acordou tarde, tudo. Começou a passear. E aí viu lá uma mulher. Desejou a mulher. Aí no 3. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher e disseram, porventura não é esta Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então Davi enviou mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. Ele estava num lugar que não era para estar. Um tempo que era para estar de guerra, ele estava ali acomodado, sentado, dormindo. Aí levantou para passear, olhou, cobiçou e aí foi pesquisar. Quando ele começou a pesquisar, ele viu que aquela mulher já era comprometida. E mesmo sabendo que ela era comprometida,
chamou ela. E ela não poderia recusar o chamado do rei. Ela não poderia. Olha só a situação. Agora vamos pensar na nossa vida. Estamos num lugar que não era pra gente estar. Estamos dormindo, relaxando no tempo que não é pra relaxar. Olhando coisas que não é pra olhar. Aí a gente recebe informação, mesmo a gente sabendo das informações, que o negócio tá errado, que não é pra fazer, a gente faz. A gente faz. E aí, depois, a mulher concebeu e enviou a vê-lo saber a Davi e disse: beijada estou. Tá grávida? Então enviou Davi a Joabe dizendo: envia-me Urias, o heteu, a Joabe, e enviou Urias a Davi. Enfim, essa história aqui é longa, se eu for ler tudo a gente vai tomar muito tempo. Mas ele errou. Ele errou. Tá tudo errado. Não tinha que estar naquele lugar, fazer o que tinha que fazer. Mas em vez de assumir o seu erro, ele começou a mentir ainda mais. A mentir ainda mais. Foi chamar o marido de Betseba e ele começou a tramar. Olha, eu vou chamar ele tá lá na guerra, olha quanto tempo. Chamou o rapaz, ele vai dormir com ela e aí a gente finge que o filho é dele e fica por isso mesmo. Mas aquele homem era um homem compromissado, não era qualquer um. Sabendo que os irmãos dele estavam na guerra, ele não voltou para casa, ele não se deitou com a sua mulher. E por causa da obediência dele, da certeza dele, do senso de justiça, de verdade, para poder acoitar o erro, Davi botou ele na linha de frente e aquele homem foi morto. Sim, queridas. Muitas vezes a gente vai fazer o que é certo. A gente vai fazer o que é certo, a gente vai ser colocado na trincheira, de frente. Mas é melhor morrer em paz. É melhor morrer sabendo que tá fazendo o que é certo. Porque quando a gente sabe que tá fazendo o que é certo, a honra vai chegar na tua vida. Você em vida ou em morte, você vai ser honrado. Você vai ser honrada devido à sua conduta correta. Mas se você vai fazer as coisas erradas, vai vir coisa ruim pra você. E dali por diante, a vida de Davi foi ladeira abaixo. E aí, fingindo que é um bom moço, Davi, coitado, Urias morreu. Então eu vou fazer um favor de casar, né, com a esposa dele. Ele com um monte de mulher dentro de casa. Um monte de mulher dentro de casa. Pegou a única ovelhinha do rapaz. Aí fez essa bondade, né, de casar com ela. Mas só que tudo que tá em oculto, uma hora não adianta a gente mentir. Uma hora o Senhor vai revelar. Não vai ficar encoberto. Então, se você estamos vivendo uma vida de mentiras, chegou a hora de confessar enquanto é tempo. É melhor confessar agora e receber o favor do Senhor do que ser desmascarado. E é muito ruim ser desmascarado. Porque no 12, o Senhor revela ao profeta Natan. E aí ele conta uma história pro rei. O rei fica indignado. E aí ele fala, essa história é sobre você. Você tem tanta gente aí, né?
Tem o gado aí, tem um monte de mulher, tem um monte de gente, aí você pega a ovelhinha, a única ovelhinha. É isso. Você errou. Você pecou. E ele só se arrependeu depois que foi desmascarando. É necessário a gente se arrepender só depois de ser desmascarada? Eu acho que não tem necessidade. Não tem necessidade. E o Transformadas me confronta demais. Porque na minha adolescência eu passei por uma situação que eu guardei, que eu omiti, que eu menti, mas não ficou encoberto. Deus revelou o profeta. Deus revelou. E colocou a pá. E aí eu não tinha o que fazer. Mas precisava chegar nesse tempo sabendo que era errado. Você sabendo que você está tendo uma atitude errada. Por que você vai fazer? Talvez antes você não sabia, mas agora ouvindo essa palavra você sabe. O Senhor está te trazendo à memória, o Espírito vai te lembrar. Você tem a certeza. Porque o Espírito me fala, o Espírito me incomoda. Posso até ter alguma atitude meio assim, aí depois ele, tá errado, hein? Isso não foi legal. Quando nós temos uma vida de secreto, quando nós temos uma vida de intimidade com Deus, Deus não vai ficar ali, não, ele vai falar que você tá errada. Mesmo você sendo filha. Mesmo Davi, que era o rei, um homem segundo o coração de Deus. Deus pegou e falou, você está errado. Você está errado. Porque você está vivendo com essa brecha. Você está dando essa legalidade. Num tempo que você não era para estar. Desfrutando dos louros do palácio. Usando a sua autoridade de maneira indevida. Olha aí. Porque ele usou a autoridade dele indevida várias vezes. Só nesse pequeno trecho dessa história. Ele pegou a mulher que não era dele. Aí ele traz o rapaz. Depois ele coloca o rapaz lá na frente de trincheira. Aí depois ele casa com a moça. Olha só. Uma rede de mentiras. E nós sabemos quem é o pai da mentira. E é isso que ele gosta. De uma rede de mentiras. Que você fique amarrado a essa mentira e sempre justificando com outra mentira, para poder esconder a primeira. Aí você vai escondendo, até que chega uma hora que não dá mais. Vai chegar uma hora que não dá mais. Deus vai falar, ei, já deu. Já deu. Até quando você vai ficar mentindo? Até quando você vai continuar procedendo dessa maneira? Eu vou te parar agora. Eita, meu Deus. Eu vou te parar agora para que você não venha mentir mais. Porque se eu não te parar agora, você vai continuar mentindo. Você vai continuar ali vivendo aquela vida. Por isso que eu tô te parando agora. Então agradeça, querida. Se Deus está fazendo isso com você, está te mostrando, peça perdão. Se Deus está te mandando parar, agradeça, porque Ele te ama. Ele tem um propósito na tua vida. Ele se importa com você. Ele se importava com Davi. Se ele não se importasse com Davi, ele já tinha fulminava logo. Fulminava você. Podia te dar um treco e você, Mas o Senhor se importa conosco. E Ele quer fechar essa brecha. Essa brecha de fazer coisas ilícitas. Coisas que não são dele. Reclamar, murmurar. Falar dos outros. Sentar num grupo. Pra ficar falando dos outros. Mentindo. Chega. Fecha essa
porta agora em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Peça perdão pelas suas atitudes. Peça perdão pela sua postura. Usando da sua influência de maneira indevida. Isso a gente não está falando não apenas no âmbito de dentro da igreja, você no seu trabalho, você na sua casa, você na sua vizinhança, lugar que você está. Hoje é duro, esse mês a palavra tem sido dura, mas é um alerta, é um despertar para esse tempo. Às vezes você é uma coisa dentro da igreja, igual o rei. Davi, Davi. Irmã Thalita. Irmã Thalita é uma santa. Mas aí quando chega dentro de casa, coloca sua veste real, Davi, eu sou rei. Aí começa. Não. Quem manda aqui sou eu, quem faz aqui sou eu. Não adianta. Não adianta. Quem vive de mentira não consegue sustentar por muito tempo. É isso, missionária Simone. Isso tudo são iscas de Satanás para destruir o povo de Deus. Para destruir a essência do Senhor na tua vida. Você é a carta viva do Senhor. O Senhor é glorificado através da tua vida. Mas qual postura você está tendo? Qual postura nós temos tido? E aí, no fruto desse erro, Betseba engravida. Mas ali tem aquela gestação, o menino nasce, mas fica muito, já nasce doente, cheio de complicações. Aí lá vem Davi. Davi ora, faz jejum, faz todo aquele processo. Deus, me ajuda, socorro. E quantas vezes, minhas queridas, a gente erra e erra feio. Erra feio. E aí depois a gente quer ir aos pés do Senhor. E a gente quer obrigar a Deus. O Senhor tem que fazer agora. O Senhor tem que curar agora. O Senhor tem que libertar agora. Agora pode ser tarde demais. E foi tarde demais. Porque tem consequência. O nosso erro tem consequência. Mesmo o Senhor nos amando, nós somos filhas, nós somos herdeiras, mas tem consequência do nosso erro. E aí nós só queremos a bondade de Deus, nós só queremos a graça de Deus. A gente não quer a justiça, a gente só quer a justiça para os outros, né? Quem nos persegue, a gente fala, Senhor, julga a nossa causa, Senhor, entra com justiça, mas a justiça é pra gente também. E o Senhor vai agir de justiça. Então é melhor parar por aqui. É melhor colocar o pé no freio agora. Porque você sabe o que você tem feito de errado. Eu sei o que eu tenho feito de errado. E tá na hora de parar. Eu preciso colocar o pé no freio. E parar. Fechar essa porta. Viu? Foge. Foge. Ainda dá tempo. Você não foi pra guerra. Tá descansando. Começou a passear aí no palácio. Ah, mas Montalisa, eu não fiz nada. Só tô olhando, só tô observando um negócio aqui. Só tô observando. Querido, não observa não. Vai pra trincheira da guerra. Em nome de Jesus. Vai que nem José. Tava lá, mulher de Potifar. Filho, corre, foge. Foi justo? Não foi justo não pra José não, querido. Ele fugiu, ainda foi preso. Aí a gente fala, ué,
Mas vale a pena sim. Vale a pena morrer, vale a pena ser preso, porque a exaltação vai chegar. A verdade vai ser revelada. Entenda. Uma hora vai acontecer. Se você tá certa, a justiça vai chegar ao teu favor. E você vai ser liberta, você vai ser sarada, você vai ser honrada. Mas se você não tiver na vontade de Deus, fazendo as coisas que Ele tem mandado para você fazer nesse momento, aí vai sofrer as consequências. Existem consequências e não dá para fugir delas. E muitas vezes a consequência é a morte. E foi necessário aquela criança inocente morrer. É necessário na tua vida alguém inocente morrer? Para tentar mostrar que você está errado? Quantos inocentes vão ter que morrer? Urias morreu, aquela criança morreu. Quantos mais precisam morrer? Por causa da legalidade, por causa das portas abertas. Tá na hora de fechar. Tá na hora de fechar. Foge enquanto é tempo, para viver o que Deus tem para sua vida. Sim, Davi, um rapaz que começou bem, o homem segundo o coração de Deus, que fez salmos maravilhosos, cânticos, que adorava o Senhor Espírito em verdade. Errou de uma maneira tão pesada, que depois desse incidente, o sangue nunca mais deixou de jorrar sobre a sua casa. Porque ele não vigiou. E o Senhor, nesse tempo, nos desperta para vigiar. Mas eu sou filha, eu sou herdeira, eu sou não sei o quê, eu sou filha do pastor. Não importa. Não importa. A consequência vai chegar. E dali por diante a vida da família foi uma bagunça. Você está entendendo que essas histórias, tudo envolve as pessoas de fora, o povo, mas principalmente a família? Vocês já entenderam que tudo, o enredo mesmo forte prejudica quem está fora, mas principalmente quem está dentro da sua casa? Olha só. Uma atitude errada. Uma coisa é quando você faz sem ter o conhecimento, sem saber o que é a verdade. Outra coisa é você sabendo o que é certo e o que é errado. Estamos no tempo da graça. Se lá no Velho Testamento, a gente está falando de Velho Testamento, tá? Aconteceu tudo isso. Imagina agora, querido, no tempo da graça. Então, o Espírito Santo está nos alertando. Desperta, transformadas. Desperta para que a espada, meu Deus, não seja fincada dentro da tua casa. Que não haja mais morte dentro da tua casa. Volta atrás e vai para as trincheiras. Volta atrás e pede perdão. Volta atrás e reconhece o teu erro. Meu Deus. Porque o Senhor quer restaurar a nossa casa. O Senhor quer restaurar a nossa família. Mas tudo tem que começar conosco, com a nossa postura, com o nosso proceder. Alinhado, equilibrado. Sim, começa com a gente. Mas podia ser meu filho, podia ser meu marido, podia ser minha mãe. Você, começa contigo. Começa comigo. Aí depois, o Senhor, através das nossas atitudes, do nosso proceder, Ele vai ali,
tocando na família, trabalhando, estruturando. E dali da família vai para o ministério, pro lado de fora, pro trabalho. E assim o Senhor vai desenvolvendo a obra dele nas nossas vidas. Mas nesse tempo, o inimigo, ele não quer mais te tirar da igreja. Ele não quer, agora eu vou dar uma voltinha lá fora. Não, ele quer te desmotivar. Ele quer te mostrar algo que não existe. A batalha sempre vai ter. Sempre vai ter o tempo de luta. Vai ter o tempo de descanso. Mas vai ter o tempo de luta. E você vai ter que botar as armas para você poder lutar. E o Senhor vai te instruir o tempo certo. O tempo de colocar arma, o tempo de colocar coroa. Qual a estratégia de cada um. Mas aí, como Davi, a gente pode achar, não, eu já tenho um histórico, eu já sei das coisas, eu já tenho experiência. E aí vai querer queimar a etapa. Vai querer pular o ciclo. Não existe. Não existe. Não tem como. Mesmo nós sendo filhos. Mesmo Davi sendo rei. Não tem como nós pularmos o que é certo. O que é certo é certo. O que é correto é correto. O que é justo é justo. E pronto. E acabou. E aí, nada a ver. Eu só vou dormir um pouquinho aqui, vou descansar. E aí, você dorme, descansa, relaxa, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Continuo indo para a igreja, bato aí meu cartão no dia de culto. Mas o que? Tá dormindo. Ao invés de estar no secreto, de ter sua vida com Deus dentro do seu secreto, dentro da tua casa, fechando a tua porta, tendo você, a tua intimidade com Deus. Aí você vai para a igreja para o pastor te orar. Não pode. Você tá na guerra. Não dá para relaxar. Não dá para baixar a guarda. Não dá para passear. Eu vou para a igreja para ver minha amiga. Vou para a igreja porque eu gosto daquela música. Mas chegou o tempo de maturidade nas nossas vidas. Quando eu era nova, quando eu era criança, adolescente, jovem, eu gostava de ir para a igreja porque meus amigos estavam lá. Eu gostava porque eu participava do Ministério de Dança, porque a gente fazia coisas que a minha alma se alegrava. Então eu ia porque eu gostava. Mas eu precisei ser amadurecida. Eu precisei passar por processos que me confrontavam como pessoa, como filha, para que eu verdadeiramente mostrasse que eu era digna de ser filha, digna de desfrutar da herança. E aí depois da minha vida toda, nascida e criada na igreja, eu sempre estava lá. Era evento de homem, de mulher, de criança, de idoso. Não era crente. Não era crente. Estava lá, mas não vivia. Estava lá, mas dentro de mim coisas precisavam ser curadas. Precisava ser confrontada. E aí, depois de anos, que eu pude dizer que eu tive um encontro com Deus. Que verdadeiramente eu tinha aceitado Jesus. Mas tu nasceu e foi criado na igreja? Eu falei, fui nascido e criado na igreja. Nascido e criado na igreja. Mas eu vivia na igreja como um hobby. Eu precisava entender que aquilo ali não era um hobby. Aquilo ali era sério. Até o momento que eu era criança. Mas chega uma hora que a gente não é mais criança, a gente precisa crescer. A gente precisa entender. A gente precisa amadurecer. A gente precisa ser tratada. E eu precisava ser tratada. Coisas em mim precisavam ser retiradas.
Eu falava muita coisa e não vivia. Com raiva dos outros, rancorosa. Raiva de pai, raiva de mãe, raiva de tudo. Guardava aqui, ó. Ficava aqui remoendo o negócio. Mas eu precisava crescer. Chegou a hora de crescer, querida. A dinossauro da igreja, eu era dinossauro da igreja. Mas eu precisava crescer. Davi, depois de tudo que passou, depois de tudo que viveu, quantos anos sendo perseguido, quantos anos sendo humilhado, quantos anos sendo jurado de morte. Aí chegou esse momento. Falhou. Mas o Senhor não quer que nós falhamos. Por isso Ele nos alerta para esse tempo. Um tempo de conciliação, reconciliação, um tempo de perdão, um tempo de ajuste. Não é dos outros, é nosso. E que nós venhamos trazer essa percepção para as nossas vidas. Uma palavra dura, uma palavra direta, uma palavra confrontadora, mas que vai nos trazer vida, conforto, futuro. O que a gente está vivendo aqui nesse processo de transformação não é algo para o presente, é algo para o futuro. Assim como nós trabalhamos, uns trabalham de CLT, outros trabalham como autônomo, mas todos nós precisamos juntar um valor para que no final, o nosso fim da vida, né, seja mais tranquilo, juntar um valor ali quando nós nos aposentarmos, ter uma vida digna, ter uma vida de descanso. Imagina se a gente agora não guardar certas coisas, se a gente não abrir mão de certas coisas nesse momento. Como é que vai ser o seu final? Como é que vai ser? Você vai viver de quê? Você vai comer de quê? Vai morrer. Vai morrer. Estamos falando, Dri, de 2 Samuel 11, falando de Davi. Que Davi deixou, relaxou. Só porque agora era rei, relaxou. Em vez de ir para a guerra, ficou em casa, descansando, passeando pelo palácio e cobiçando o que não era dele. Pegando o que não era dele, mentindo, uma rede de mentiras e de morte. Até que o profeta teve que falar com ele que ele estava errado, que ele estava em pecado. Mesmo ele sabendo que estava errado, ele estava vivendo aquilo ali, se escondendo debaixo de várias mentiras. Mas o Senhor está nos alertando nesse tempo. Está na hora de acordar. Está na hora de acordar, pé no chão. Não se deslumbra com o palácio. Não se deslumbra com o palácio terreno, porque nós temos uma vida eterna com Jesus. Nós não estamos falando apenas ali de uma aposentadoria, de um descanso, da velhice, mas nós estamos falando principalmente da vida eterna. Da vida eterna. Mas o Senhor quer que aqui nessa terra nós tenhamos uma vida de paz, de tranquilidade, de harmonia, de um equilíbrio. Guerra sempre vai ter. A gente está vendo aqui. Sempre vai ter um período de guerra. Mas vai ter período de refrigério. Mas é tudo no tempo certo. Então, se você, no tempo de guerra, você está relaxando, você não vai aguentar os demais processos. E as coisas não vão acontecer na tua vida. As coisas realmente vão dar para trás, porque você não vai estar perceptível para ouvir a voz do Senhor. Quando nós estamos no erro, nós não conseguimos ouvir, nós nos afastamos. Será que vai ser necessário Deus usar um profeta para te expor? Para te expor? É pesado. É pesado.
É muito pesado isso. É tão pesado que eu posso falar que eu já vivi isso. Um profeta para me expor. Pá! Não tinha mais como esconder. Então eu falar, me perdoa, é verdade. Então o Senhor nesse tempo quer nos atentar para isso. Desperta, igreja. Desperta, igreja. Repara o teu altar. Fecha as portas de ilegalidade para viver o que Deus tem para vocês. Daqui por diante, para Davi, era para ele viver honrado, depois de todo o processo que ele passou. Não tinha necessidade de viver aquilo. Mas para frente, só vai ter massacre na vida da família de Davi. Irmão matando o outro irmão, irmão abusando da irmã, o filho perseguindo o pai, querendo matar o pai. Que não aconteça isso dentro da nossa casa. Volte para a guerra enquanto é tempo. No tempo certo você vai desfrutar do palácio, amém? E que essa palavra fique gravada nos nossos corações. E peça ao Espírito Santo de Deus. Talvez você ache que nada está acontecendo, que você vive bem, que não tem erro nenhum. Mas sempre tem alguma coisa que precisa sair. Dentro de mim, dentro de você. Precisa ser limpo. Todos os dias. Todos os dias nós precisamos ser limpos. Todos os dias nós precisamos ser transformados. De glória em glória, de vitória em vitória. E você que é Maria Isabel, não deixe de ouvir a nossa imersão. Nós estamos ali postando o mínimo de coisas possíveis só para colocar o código. Viva esse código. Não pratique esse código apenas esse mês, mas leve para toda a sua vida. E se porventura aconteça alguma coisa que você precise retomar para relembrar, relembra, vai lá no primeiro episódio, no primeiro dia, ouve tudo e deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento, por essa palavra, Senhor, porque o Senhor só exorta aquele que ama. E nós somos filhas amadas do Pai. O Senhor nos ama de tal maneira que o Senhor traz esse tempo de alerta, esse tempo de atenção, esse tempo de autoanálise, para que nós venhamos, Senhor, sermos mulheres transformadas em Cristo Jesus. E nós vivemos o que o Senhor prometeu para nós. Nós queremos desfrutar de todas as bênçãos, todos os milagres e maravilhas que o Senhor liberou para as nossas vidas. E Senhor, se porventura nós temos deixado alguma brecha aberta que nós podemos estar como Davi, dormindo, e nós não estamos vendo onde que nós estamos errando, mas que o Teu Santo Espírito possa nos trazer a memória, que o Teu Santo Espírito possa nos mostrar onde está o erro. Senhor, nós não queremos mais viver debaixo de uma rede de mentira, de engano, ó Deus, debaixo de murmuração, mas nós queremos viver uma vida abundante contigo aqui na terra. A partir daqui, que nós venhamos desfrutar o que o Senhor tem para nós até a vida eterna. Nós não queremos apenas ser salvas porque nós aceitamos ao Senhor como o nosso único suficiente Salvador. Mas nós queremos ter uma conduta que honre ao Teu nome. Nós queremos que a nossa casa possa Te alegrar. Que a nossa casa venha a ser uma casa de bênção, uma casa de paz, uma casa de prosperidade, uma casa de abundância, uma casa onde o Espírito Santo habita. Senhor, que haja óleo fresco, água em abundância, e não espada, e não sangue. E se porventura existe espada dentro da nossa casa, existe sangue
dentro da nossa casa, que o Senhor venha repreender agora no poder que é no nome de Jesus. E no nome de Jesus, nós fechamos essa brecha. Nós fechamos essa brecha agora e colocamos as nossas armaduras para voltar à batalha. Nós não vamos esmorecer agora, não mais. Depois de tudo que nós vivemos, depois de toda a nossa história, depois de todo o nosso processo, não é tempo de recuar. Não é tempo de esmorecer. Não é tempo de abandonar. Não é tempo mais de desistir. Não dá mais para desistir do que o Senhor tem para nós. Oh, aleluia. Desperta-nos, Senhor. Desperta a tua noiva, que se encontra adormecida. Desperta as mulheres para esse tempo. Senhor, desde que Jesus veio à terra, o Senhor deu privilégio à mulher. Satanás quis tirar esse privilégio da mulher. Mas o Senhor entregou o seu filho para honrar as mulheres, para mostrar que o nosso ventre é o ventre frutífero. Existe vida dentro de nós e nós queremos repreender nessa hora toda a infertilidade espiritual. Toda infertilidade espiritual seja repreendida agora em nome de Jesus. Nós nascemos para gerar vida, vida, vida de dentro para fora. Vida na alma, vida no corpo, vida no espírito. Oh, Santo de Israel poderoso. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de nós, mulheres, gerarmos filhos carnais e filhos espirituais, Senhor. Em o nome de Jesus. Mulheres escolhidas para cuidar. Mulheres escolhidas para socorrer. Mulheres escolhidas, aleluia, para manter a tua obra. Ah, Senhor, nós não estamos falando, Senhor, coisas que nós não sabemos. Está aqui na tua palavra. As mulheres foram as maiores mantenedoras da tua obra. E nós queremos honrar, Senhor, o que o Senhor tem colocado sobre as nossas mãos. Perdão, Senhor, por muitas vezes envergonhar o teu nome. Porque nós não levamos mais o nome de Thalita, o nome de Transformadas, o nome de Adriana, Raquel, Gilmara, Simone e tantas outras. Nós levamos o teu nome. É o teu nome, Senhor. Não permita, Senhor, que nós venhamos envergonhar o teu nome, Senhor. Mas que a cada dia nós estejamos enxertadas na videira que é o Senhor. E o Senhor tem nos dado privilégio. Ah, Senhor, quantas vezes nós queremos que os nossos cônjuges façam muitas coisas, mas tem chaves, tem estratégias que o Senhor deu a nós. A nós. Foi uma mulher que ungiu os seus pés. Aleluia. Foi as mulheres. Aleluia. Foi a mulher que o anjo falou que o Senhor já
tinha ressuscitado. Que privilégio! Que privilégio, Senhor! E quantas vezes nos colocamos em lugar de amargura, em lugar de derrota, em lugar de destruição. Ah, Deus, mesmo com todo o erro que Eva teve, o Senhor a perdoou. O Senhor a amou e deu mais uma chance. O Senhor tem nos dado uma chance nesse tempo. O Senhor tem dado chance para mulheres aqui hoje que estão assistindo e que vão assistir. Um alerta, um despertar. E é com muito temor no coração que eu compartilho. É com muito temor e tremor ao Senhor que cada uma se desperte para esse tempo. A cada uma que está assistindo, que vai assistir essa live, antes que a espada seja fincada dentro do seu lar. O Senhor quer dar livramento em lares hoje. O Senhor quer dar livramento em lares hoje. Mas é necessário arrependimento. Arrependimento. Abaixou da canta, abaixou. Não sinta como se isso fosse um fardo. Agradeça pelo privilégio de se arrepender. Agradeça pelo privilégio. Pelo privilégio, pela honra de poder salvar o seu lar, de poder proteger o seu lar, o privilégio de poder guardar o seu lar. Nós somos guardiões da noiva, nós somos guardiões do nosso lar. Precisamos proteger a nossa casa. Precisamos lutar pelos nossos lares. Precisamos lutar pelas nossas igrejas. E nesse tempo, quem não se arrepender será exposto. Meu Deus, meu Senhor, te louvamos, Senhor, pelos teus cuidados. Te louvamos por esse alerta. Te louvamos, Senhor, por essa chance. E mais uma vez te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Nos cobre, me cobre com teu sangue. Cobre a cada vida que está assistindo esta live. Cobre, Senhor, a mente, o coração, os sentimentos. Nos livra de toda retaliação. Nos livra, Senhor, de todo dardo inflamado do inimigo. Senhor, nós estamos em batalha. Nós colocamos a nossa coroa do lado e colocamos de volta as nossas vestes de guerra. Senhor, não permita que nós venhamos estar dormindo, mas que nós venhamos estar atentas, alertas para a honra e glória do teu nome. Repreendemos todo mal, toda resistência no mundo espiritual, pois maior é o que está em nós. O Senhor é aquele que nos protege, o Senhor é aquele que nos blinda, o Senhor é aquele que acampa os teus anjos. E nesse momento, querida, que haja transformação, que comece comigo e contigo. E para finalizar, eu te convido a orar o Salmo 91 comigo. E a gente vai fechar essa live. Amém? Proteção.
O inimigo não está satisfeito, mas maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Então, se você está aí bonita, bela, poderosa, com a sua coroa, com as suas vestes reais, troque nesse momento, coloca a sua roupa de guerra e volta para a peleja, porque é tempo de pelejar. Amém? E vamos pedir ao Senhor e haverá retaliações, mas maior é o que está conosco, porque com o Senhor nós somos maioria. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, aleluia, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Aleluia, livrar-o-ei e glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, aleluia. Que Deus nos abençoe, minhas queridas, em nome de Jesus.